Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, partindo do versículo 25. Mateus 11, 25. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai nosso, nós queremos te dar graças por esse privilégio que o Senhor nos concede nessa tarde de nos reunirmos aqui, na casa da nossa irmã Teresa. Ó Senhor, quão precioso é estarmos aqui com os irmãos, com a tua palavra aberta, com esse propósito de termos comunhão. Amém. Obrigado, Pai, por nos ter dado o teu Filho, o nosso Senhor Jesus. E por nos ter dado esse nome tão precioso para nós nos reunirmos debaixo dele. Amém. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós queremos, ao abrir a tua palavra, tocar-nos, Senhor. Queremos, Senhor, que aquela realidade que o Senhor nos disse, que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, o Senhor estaria no meio. É nessa base, Senhor, que nós estamos aqui. E nós queremos conhecê-lo. Nós queremos tocá-lo. Nós queremos ser tocados por ti. Por isso pedimos-te, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, abra os nossos olhos para vermos a beleza do nosso Senhor. Amém. Abra os nossos ouvidos para ouvirmos o seu falar. E tenha liberdade, Senhor, tenha liberdade de realizar em nós, entre nós, a sua obra. Amém. Para a glória do teu nome, Pai. Dá-nos condição tanto de falar como de ouvir. Dá-nos um coração que recebe a tua palavra. Dá-nos fé, Senhor, para crer em tudo que está escrito. E vence, Senhor, toda a turbulência dos nossos corações. Aquieta o nosso ser, Senhor. Aquieta o nosso coração, Senhor. E ajuda-nos a ouvir a tua voz. Amém. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Essa oração do Senhor, ela acontece basicamente na segunda parte do seu ministério. Porque quando o nosso Senhor ele começa o seu ministério, a gente percebe tanto no Evangelho de Mateus, como de Marcos, como de Lucas, que o início do ministério do Senhor é um início assim de muita fama, muita gente, muita agitação. Eram milhares e milhares de pessoas correndo atrás daquele homem de Nazaré que com uma palavra expulsava demônios. Aquele homem de Nazaré que curava os enfermos, independente da sua enfermidade. Aquele homem que se encontrava com um cortejo fúnebre e transformava aquele cortejo numa festa, porque ele ressuscitava os mortos. E assim foi a primeira parte do ministério do nosso Senhor. E é maravilhoso lermos, principalmente o Evangelho de Marcos, onde a gente vê Jesus curando o leproso e falando para ele assim, ó, não conte para ninguém. Porque ele não estava querendo fazer fama para ele. Não era esse o objetivo. Então ele falava, ó, não conte para ninguém, mas vai ao sacerdote, leva a oferta lá, para que sirva de testemunho. E aí o leproso saía dali contando para todo mundo que tinha sido curado. E assim o Senhor realizava uma outra obra e falava assim, ó, não conte para ninguém, não conte para ninguém. Só que aconteceu exatamente o reverso disso, né? A gente descobre que aonde ele estava, a multidão era tão grande, porque nós vivemos em um mundo doente. Nós vivemos em um mundo de opressão. Se a gente for tirar o dia para orar
pelos enfermos, pelos doentes, dependentes químicos. Vai faltar tempo para tanta gente nessa situação, né? Agora imagina naqueles dias, naquela região do mundo, um lugar tão pobre, né? Dominado por um outro império, um lugar de conflito. Até hoje, quando você vai naquela região, você vê que é um lugar de muita escassez, de muito conflito, de muita dificuldade. Agora aparece um homem diferente de todos os outros. Ele é o médico dos médicos. Ele é, aquele homem segundo o coração de Deus, com um coração enorme, cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de amor. Então é natural que qualquer pessoa com qualquer situação vai correr lá em busca de uma cura, em busca de um milagre, em busca até mesmo de ver um sinal. Era assim. Mas aqui, nessa parte onde nós estamos lendo, o que nós temos como pano de fundo é uma outra fase do nosso Senhor, do ministério do nosso Senhor, que nós chamamos de o período da reprovação. Ou seja, o nosso Senhor não era nem saduceu, nem fariseu, nem essênio, nem filósofo. Ou seja, o nosso Senhor não se encaixava na religião da sua época, não se encaixava na tradição da sua época, não se encaixava no esquema que os homens estavam vivendo muito satisfeitos com aquilo que ele estava vivendo. Então, houve uma grande rejeição do nosso Senhor. E essa rejeição, ela foi fomentada não pelos doentes, não pelos pobres, não pelos ignorantes, não. Quem promoveu essa rejeição foram os sacerdotes, foram os doutores, foram os líderes daqueles dias. Então agora, o nosso Senhor ele vai falar do resultado da sua obra em algumas cidades. Ao lermos o contexto, nós vamos encontrar aqui ele falando assim, olha, no versículo 21, no versículo 20, ele vai dizer assim, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo. Ou seja, todos aqueles sinais, maravilhas e ensinamentos tinham uma finalidade: levar os homens ao arrependimento. Era essa a finalidade. Sabe, tem um versículo que eu gosto demais dele, que ele está lá no livro de Oséias, no capítulo 5. Oséias, capítulo 5, versículo 15, para quem quiser acompanhar. Oséias 5:15. Algumas traduções mais moderninhas, elas trocaram aqui algumas palavras desse versículo. Então, se a sua tradução não for exatamente igual essa, saiba disso. Que infelizmente nós vivemos esse período onde, numa tentativa de facilitar a leitura, estão tirando princípios eternos. Porque na primeira frase aqui, o que nós temos é uma profecia sobre a vida e a obra do nosso Senhor. Então aqui Deus fala assim pela boca do profeta: irei e voltarei para o meu lugar. Aqui Deus está dizendo que ele viria até nós e que ele voltaria. E quando isso se cumpriu? Isso se cumpriu na encarnação, vida, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão do nosso bendito Senhor Jesus. Graças a Deus que ele voltou para o seu lugar e ele está sentado naquele trono mais alto, no governo de todas as coisas, e a ele lhe foi dado um nome que está acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Amém. Bendito seja o nosso Senhor. Amém. Ele prometeu. Amém. E ele cumpriu. Amém. Mas nós precisamos entender uma coisa: é propósito do nosso Senhor não apenas habitar e governar os céus dos céus,
Lá na cruz ele realizou uma obra para que pelo Espírito ele também pudesse habitar em cada um dos nossos corações. E é assim que continua a palavra. Ele diz assim, ó, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde, tornemos ao Senhor. Ó, quão maravilhoso é o Senhor. E aqui ele deixa bem claro que ele voltaria para corações arrependidos. Ou seja, enquanto não houver um arrependimento de coração, o reino está próximo, mas não está dentro. E o reino de Deus, ele começa dentro de nós. Sabe que muitos têm desfrutado das bênçãos do reino próximo, né? Inclusive, todos os ambientes que eu vou, alguém me fala assim, ó, você pode orar por nós? Você pode orar por mim? Olha, depois que você começou a orar pela gente, a minha vida começou a mudar. Olha, aquele devocional que o irmão faz, tem sido uma bênção nas nossas casas, sabe? Mas a pergunta que eu sempre faço, e eu encontro assim, uma pessoa desajeitada para responder, é quando eu pergunto assim, ó, já te arrependestes da sua velha vida de pecado? E já te rendeste ao Senhor Jesus? Já permitiste que a cruz colocasse um fim na sua velha vida de pecado? E recebeste o Senhor Jesus para dentro como o teu Salvador pessoal? E aí as pessoas ficam com a cara fechada, ficam bravas, né? Porque existe, principalmente aqui no Brasil, um pensamento tradicional que todo mundo tem Jesus no coração. Todo mundo tem Deus no coração. Sábado eu estava com a minha massagista e ela falou exatamente isso para mim. Falou assim, ó, Deus é muito bom, mas fez um milagre na minha vida que depois daquele milagre eu tenho certeza que Ele está comigo. Aí o que eu tive que falar para ela? Eu tive que falar para ela da grande diferença entre a religião e do evangelho. Porque a religião é uma coisa que o homem criou para acalentar o coração dos homens. E se tem uma coisa que a religião gosta de fazer, é de criar atalhos para você desfrutar das coisas de Deus sem conhecer de fato quem é Deus. Então eu tive que falar para ela sobre o evangelho e sobre a importância de receber Jesus. Porque todos nós somos responsáveis quanto a isso. E arrependimento é essa mudança de mente, onde nós ficamos nu e patente diante do nosso Deus e podemos realmente, de fato, reconhecer que somos pecadores e que precisamos dele dentro. Então é isso que o profeta está falando. Eu voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Aí ele vai falar das circunstâncias, né? Ele vai falar assim, ó, estando eles angustiados, cedo me buscarão. Por que tem que ser desse jeito? Quando está tudo bem, oh, Deus abençoe, Deus é minha vida, Deus é amor, está tudo certo. Mas quando a coisa pega, então a gente precisa falar assim, de fato e de verdade, eu preciso do Senhor. Amém. Eu preciso dele de um modo novo e vivo. Então é isso que o profeta Oséias fala aqui. E a continuação do texto, eu penso que ela é importante demais para a gente não ler, sabe? Então ele diz assim, olha, Oséias 6, versículo 1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que promessa magnífica, maravilhosa. Nós encontramos nesses poucos versículos aqui realidades espirituais que nós vamos gastar toda a nossa carreira cristã para experimentar em plenitude. Não é maravilhoso isso? Então, quanta verdade o arrependimento traz ao nosso coração.
E quando nós usamos essa palavra arrependimento, sabe, é verdade que quando nós estamos lá perdidos, nós precisamos de uma mudança de mente para reconhecer que nós somos pecadores e para receber a Cristo. É verdade. Mas depois que nós nascemos de novo, nós também precisamos de mudança de mente. Se não fosse assim, lá naquelas 7 cartas de Apocalipse, a palavra mais repetida lá não seria arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Porque parece que nós temos uma facilidade muito grande de deixarmos a carreira espiritual e entrarmos no automático e nos adaptarmos a uma vida religiosa, independente do nível de carreira que a gente está andando. Isso é uma coisa muito fácil. A nossa carne é muito sutil. E é muito fácil nós sermos arrastados de uma experiência de vida com o Senhor para uma vida de repetição, de obras naturais, de esfriamento de fé, de tradição, de coisa religiosa. Todos nós aqui temos esse problema. E não somente nós, todos os nossos irmãos também têm esse problema. E nós só seremos libertos dessa carne naquele glorioso dia, quando o Senhor vier nos buscar. Ou seja, enquanto estivermos caminhando por aqui, nós carecemos que o Senhor mesmo, pelo Espírito, sonde o nosso coração, restaure a nossa fé, nos traga de volta para o caminho certo. Isso é fundamental, senão nós vamos nos perder, não é verdade? Então, aqui o Senhor passou fazendo toda aquela obra maravilhosa nessas cidades, e eles se deleitaram com o ensino, com os milagres, com a multiplicação dos pães, com a maneira como o Senhor lidava com demônios, com as verdades que eles ouviram, mas não se arrependeram. Então, o Senhor vai responder a essa situação dessa maneira. Vamos voltar lá. Mateus, capítulo 11, versículo 21. A palavra usada aqui é ai. Nós vamos encontrar esse termo ai também lá em Mateus 23, 8 vezes. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 8 vezes. Aqueles ais é tão difícil de ler, irmãos. Mas a gente entende que esse termo ai não é uma bênção. É uma repreensão. Esse termo ai é algo que leva a uma consequência. Sabe, o segundo altar que Abraão fez quando ele entrou na Terra Prometida, ficava num lugar assim, em uma montanha, onde de um lado estava Betel, que representa a casa de Deus, e do outro lado tinha uma outra cidadezinha que chama Ai. E todas as vezes que nós estudamos a Bíblia e nós chegamos nesse assunto de Ai, a gente descobre que Ai é um negócio complicado. Ai é um assunto complicado. E aqui o Senhor usa essa palavra. Ai de ti, Corazim. Corazim é uma cidade, viu, irmãos? É uma cidade lá do norte da terra de Canaã. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. É uma outra cidade. Betsaida é uma outra cidade. E aí ele diz assim, olha quão pesada é a palavra. Olha quão pesada é essa palavra. O Senhor diz assim: porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e cinza. Tiro e Sidom eram cidades de gentios. Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele foi rejeitado em Israel. Agora ele está dizendo que se ele fizesse a mesma obra lá no meio dos gentios, eles teriam se arrependido com saco e cinza. Sabe o que eu me lembro quando eu leio esse texto? Eu me lembro de quando o meu xará, Jonas,
foi levado por Deus a Nínive para pregar lá. Dizem os historiadores que os ninivitas era a pior raça que existia naquela época. Sabe, até hoje existe suplemento arqueológico de Nínive. E para que os irmãos tenham uma ideia de onde estava localizado Nínive, hoje nós estamos tendo uma guerra lá, naquela região. Lá. É lá naquela região da antiga Assíria, que hoje é chamada de Irã, que se localizava a grande cidade de Nínive. E aquele povo era um povo muito cruel, muito ruim, tão cruel, que quando o Senhor falou para Jonas a primeira vez para ele ir, ele falou, nananina não, eu vou para o outro lado. Não, eu não vou lá não. Depois ele confessa, ele fala assim, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sabia que se ele se arrependesse, o Senhor pouparia eles, por isso que eu não queria ir. Ou seja, antes ele já sabia que Deus era misericordioso e que se o povo ninivita conhecesse o Deus de Israel, se arrependeria. Muito bem, foi isso que aconteceu. Nínive se arrependeu em saco e cinza diante de uma pregação que não tinha nem a frase arrependei-vos. Sabe qual foi a mensagem que Jonas pregou lá em Nínive? Ele percorreu aquelas cidades assim, ó. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida no fogo. Ele só pregava isso. Mas eu creio que o Espírito de Cristo que estava nele falava para aqueles homens assim, ó. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Então o que aconteceu? Desde o rei até o homem mais simples da cidade, até o gado jejuou. Até o gado jejuou. Não é lindo isso? O mover de Deus. Um profeta, 3 dias andando pela rua da cidade, convenceu a cidade toda do pecado, da justiça, do juízo. Porque o Espírito estava lá, atuando. Agora, em Betsaída e Corazim, não passou o Jonas. Passou alguém muito maior. Passou o próprio Senhor. Aquele que todos os sábados eles pediam. Eles falavam assim para o seu Deus. Javé, nós queremos um Messias. Até quando viveremos sem o Messias? Cada casamento que eles celebravam, ao final, eles diziam assim, quando virá o Messias? Todas as reuniões nas sinagogas e no templo, depois de todos aqueles sacrifícios, aquele sacerdote emocionado orava assim, até quando? Até quando? Até quando Israel será oprimida sem um Messias? Agora chegou o Messias. E o que acontece? O Messias não veio do jeito que eles queriam. Não foi aceito? Não. Porque não veio do jeito que eles queriam. Se viesse num cavalo branco, com a coroa na cabeça, uma espada desembainhada, matando o romano, a eles se dobrariam. Mas o Messias veio como um cordeiro. O Messias veio primeiro resolver o maior problema da humanidade. Ele veio morrer a nossa morte para cumprir a lei e os profetas. Como eles foram enganados. Então, por causa disso, o Senhor diz assim, Tiro e Sidom receberia-me. Tiro e Sidom me receberia com saco e cinza. Olha só, deixa eu continuar a leitura. Por isso eu vos digo que, verso 22, perdão. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Imagina como vai ser no dia do juízo, quando a cidade de Corazim se levantar, quando a cidade de Betsaída se levantar e ser julgada por ele.
Falar assim, puxa vida, nós nem notamos que eras quem és. Imagina, que terrível, que triste, não é verdade? Então ele continua dizendo assim, de uma outra cidade. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu. Ou seja, essa cidade prosperou. Que cidade é Cafarnaum? Que cidade referente. Quanto Deus abençoou Cafarnaum. Aí ele diz assim, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Sabe por que menos rigor? Porque Sodoma recebeu Ló. O luzeiro de Sodoma é chamado o justo Ló. Cafarnaum não. Cafarnaum recebeu a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. O Verbo encarnado esteve lá e foi rejeitado. Ó Senhor Jesus, nos ajuda. Nos ajuda. Então, no verso 25, nós encontramos o Senhor respondendo a essa rejeição. O Senhor foi rejeitado e não entrou em depressão. O Senhor foi rejeitado e ele não orou assim, Deus, por que o Senhor me mandou nessas cidades? O Senhor não podia ter me dirigido para outros lugares? Poxa vida, Betânia é um lugar onde eu sou aceito, onde eu sou ouvido, onde eu sou acolhido. Agora o Senhor me manda para Cafarnaum, o Senhor me manda para Betsaida, o Senhor me manda para essas cidades que não querem nada com nada. Por que o Senhor fez isso comigo? Ele poderia responder assim, não poderia? Poderia se ele fosse como nós. Graças ao Senhor, que ele não é como nós. Ele é o Filho unigênito que está no seio do Pai. Então a vontade do Pai é a comida e a bebida dele. E ele sabe que o nosso Pai não quer que nenhum se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Então foi por isso que ele foi lá. Porque o conselho de Deus era que aqueles homens se dobrassem diante do Senhor Jesus. Então o Senhor vai dizer assim: graças te dou, ó Pai. Essa é a oração do nosso Senhor. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Não é maravilhosa essa oração, irmãos? Não é maravilhosa? Essa oração está cheia de ensino. Essa oração do Senhor Jesus, ela está escrita aqui para nós, para a gente entender isso, que não é a sabedoria e o entendimento desse mundo que vai nos ajudar em conhecer quem Ele é, mas o nosso Deus se revela às criancinhas, o nosso Deus se revela aos pequeninos, e a nossa maior necessidade no tempo em que vivemos é de revelação de Jesus Cristo. Sabe tudo que nós precisamos? Revelação de Jesus Cristo. Paulo, quando ele vai falar o testemunho dele aos Gálatas, ele fala assim, quer ver? Deixa eu ler o texto. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16. Ele está falando sobre a sua experiência de salvação aos irmãos Gálatas, aos irmãos da Galácia.
E falando da sua experiência, né? Ele fala assim, olha: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue. Sabe, ele está dizendo aqui que antes ele excedia em judaísmo. Antes ele era o fariseu dos fariseus. E ele estava numa caça a todos aqueles que criam no Senhor. Mas o que aconteceu naquele caminho de Damasco? Então ele vai dizer assim, ó: aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Sabe, não existe nada que nós mais necessitamos do que isso. Ter revelação de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, infelizmente, nós somos uma geração religiosa. Então a maioria das pessoas que nós conhecemos, nós temos dificuldade de levá-las ao Senhor Jesus. Nós fazemos elas conhecerem primeiro a Assembleia. Nós fazemos elas conhecer primeiro os nossos rituais. Nós fazemos elas conhecer primeiro a maneira como nós partimos o pão. Conhecer os nossos cânticos. Conhecer os nossos chavão. E a gente imagina que basta elas confessar aquilo que nós confessamos, que é suficiente para serem salvas. Então, às vezes, nós gastamos anos e anos e anos querendo que um filho confesse que Jesus é o Salvador dele. Nós queremos que a mãe confessa, né, que ela foi crucificada com Cristo, que ela não vive mais, mas que Cristo vive nela. Nós queremos que o nosso vizinho, sabe, fale com a boca dele assim, ó: eu creio que Jesus é o meu Salvador. E a nossa luta é em torno disso. E nós formamos prosélitos parecidos com a gente, que nunca viu Jesus, que nem sabe quem Ele é, porque falhamos com todo o nosso aparato. Nós temos dificuldade de entender que na sua multiforme sabedoria, o prazer do nosso Deus é se revelar pessoalmente, até mesmo aos nossos filhinhos. E quando os nossos filhinhos conhecem o nosso Senhor Jesus, de fato e de verdade, eles entram no reino, eles experimentam a fé. E às vezes não é igual a nossa, porque o nosso Senhor, Ele é um Deus de multiforme sabedoria, multiforme graça. Então, meus amados, com todo carinho, com todo respeito, a vida da igreja, mas eu quero deixar para os irmãos essa porção, não como uma repreensão, uma exortação, mas como uma necessidade de cada um de nós, de que o Senhor abra as cortinas e nos mostre pessoalmente a sua face. Independente do lugar que nós estamos na carreira, eu não sei qual é a dificuldade de cada irmão aqui presente, de cada irmã. Eu não sei nem mesmo qual que é a dificuldade do caminhar da Assembleia. Eu só sei de uma coisa: é na presença do Senhor que todas essas coisas serão resolvidas. A face dele quebra tudo, restaura tudo e nos enche de alegria, sentido, prazer, propósito. Ó Senhor Jesus, santo é o teu nome, bendito é o teu nome. Ó Senhor, faça com que a tua palavra tenha preeminência nessa tarde, em cada um dos nossos corações. Então eu vou ler o último versículo, eu vou encerrar, como eu disse no começo, tá? Eu só fiz a introdução. Amém? Mas eu vou encerrar essa introdução e nós vamos ficar com essa meditação. Amém. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Assim disse o nosso apóstolo de Jesus Cristo, Paulo: por isso
ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Agora olha qual tema era da oração dele. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Amém? Amém. Nós queremos concluir com essa oração. Que o nosso Pai nos dê, no conhecimento dele, o espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Pai, por misericórdia, que o ministério do teu Espírito tenha plena liberdade em nós e entre nós, para nos dar um pouco mais de revelação do nosso Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, no nome dele mesmo. Amém.